assunto que iremos abordar é referente aos capítulos Mecanismos de formação de sintomas, uma abordagem sociopsicossomática e estado emocional e instalação da doença arterial coronária, do livro De Estudante a Médico, A Psicologia Médica e a Construção de Emoções, de Arthur Kaufmann. Helmholtz introduziu o termo psicossomática na medicina em 1818, e esse termo designava as doenças somáticas que surgiam, tendo como fator etiológico os aspectos mentais e emocionais. Já na moderna psicossomática, o conceito evoluiu para o estudo da pessoa histórica, sendo um sistema único constituído por 3 subsistemas: o corpo, mente e o social. Júlio de Mello Filho é um médico psicanalista brasileiro que define a evolução psicossomática em 3 fases, sendo a primeira mais abordada de forma psicanalítica, a segunda de forma behaviorista e a terceira de forma multidisciplinar. Na fase inicial, é buscada a diferença entre o modelo explicativo causal, que é o método clássico de busca de causas que levam ao diagnóstico e ao respectivo tratamento, do modelo de abordagem compreensiva, que une os fatores constitucionais, como o biotipo, aos fatores de interação precoce, como a relação afetiva entre o bebê e o útero, e que unidos produzirão os fatores de disposição psicossomáticos, e que associados aos fatores atuais poderão produzir sintomas. Na segunda fase, que é a fase intermediária, os estudos foram feitos por Ramil. Ele define o estresse como um conjunto de ações que exigem esforços de adaptação. No entanto, se essas reações forem muito intensas ou os agentes do estresse forem muito prolongados, pode haver como consequência a doença ou a predisposição para tal. Também, a memória afetiva que um organismo pode ter de situações de estresse podem atuar como potencializador nocivo, e o que é visto em doenças como úlceras, alergias e alterações de pressão arterial. Por último, a fase atual é necessária a integração do trabalho de profissionais de diversas formações, buscando compreender a resolução de problemas como as somatizações e as doenças psicossomáticas. O estudo e a pesquisa, assim como a medicina, devem sempre considerar o ser humano como um todo. E seguindo essa ideia, a psicossomática tem seus pilares, sendo esses conhecimentos da psicofisiologia, psicologia social, patologia geral, psicologias dinâmicas, notadamente a psicanálise, e concepções holísticas. Esse tipo de perspectiva resulta em uma proposta metodológica interdisciplinar, abordando ao mesmo tempo todos os subsistemas da unidade biopsicossocial humana. A psicossomática busca compreender os processos do adoecimento não como um evento casual, e sim como a resposta de um indivíduo considerado um sistema com outros sistemas em seu ambiente e sua relação com os mesmos. Os distúrbios da relação do homem com seu ambiente físico e psicossocial podem gerar emoções desprazerosas e estimular reações de vários tipos, incluindo a origem de transtornos funcionais. Então, a gente colocou aqui no slide que a emoção é um fenômeno que ocorre simultaneamente nos subsistemas do corpo e processos mentais. Nos sentimentos, aquilo que é medo, raiva, dor, tristeza, alegria e fome, nos subsistemas corpo, expressa-se com modificações das funções motoras, secretoras e de irrigação sanguínea. Na psicologia médica, a medicina psicossomática consegue permitir a quem a estuda uma compreensão abrangente do paciente por intermédio da história pessoal. Sendo assim, faz-se necessário analisar os 6 tópicos a seguir. Cronograma familiar. Dá uma ideia da posição do paciente dentro de sua família, permitindo várias correlações. Biografia resumida do doente. É o relato de vida e toda a história vivida pelo paciente. Circunstâncias de vida.
nas quais sobreveio a enfermidade atual. Pesquisar também as circunstâncias de vida dentro das quais adoeceu anteriormente. A maneira como encara a enfermidade atual e as fantasias relacionadas, reações às enfermidades passadas. Modificações, adaptações ou desadaptações de vida decorrentes da enfermidade. E a forma pela qual ele se relaciona com a equipe médica. Investigar também as relações com seus médicos no passado. Tratando-se de estado emocional e instalação de doenças, as pessoas sofrem mais ou menos de acordo com como lidam com os momentos de estresse. Por muito tempo, ao se discutir os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no infarto do miocárdio, o estado emocional era pouco citado como fator causal. Hoje em dia, entende-se que a depressão, assim como os distúrbios de comportamento, irritabilidade, raiva e hostilidade, têm associação direta com a ocorrência de infarto do miocárdio. No mundo moderno, existem pressões de várias formas que resultam de respostas emocionais. Essas pressões, coincidentemente, são maiores em pessoas que correm o risco de terem um infarto do miocárdio, acima de 50 anos, fumantes, sedentários e hipertensos. As pressões são geralmente de ordem econômica e afetiva, são as cobranças da sociedade moderna. Sendo assim, é necessário o médico fazer uma anamnese e avaliar o quadro de cada paciente isoladamente. O termo depressão é comumente utilizado para designar transtornos específicos, mas também para caracterizar a presença de sintomatologia depressiva. A depressão, diferentemente do sentimento de tristeza, perda ou alterações passageiras de humor, é um quadro persistente que interfere no pensamento e no comportamento do corpo, nas atividades diárias e na saúde física e mental. É muito comum indivíduos, ao desenvolverem um episódio de depressão, apresentarem alguns sintomas da doença, como por exemplo, humor depressivo na maior parte do dia, principalmente de manhã, falta de interesse ou de prazer na maioria das atividades diárias, incapacidade de sentir prazer, insônia ou hipersônia, aumento ou diminuição do apetite, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de culpa ou de menos valia, fadiga ou perda de líquido, diminuição da concentração, indecisão e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Se não tratados, essas recorrências podem durar anos ou até mesmo a vida toda, ou também pode desencadear em suicídio, em casos mais graves. É muito importante também afastar a possibilidade de que os sintomas de depressão sejam consequências do uso abusivo de algumas substâncias, como álcool ou drogas ilícitas. Além disso, na história clínica do paciente, é muito importante que o médico se atenha às medicações utilizadas pelos pacientes, pois algumas classes podem provocar depressão como efeito colateral. E além disso, o diagnóstico clínico da depressão, com base na história de vida do paciente, é muito importante. A depressão é um problema de saúde grave que acomete cerca de 20% dos brasileiros. Eu acho importante abrir um parênteses que hoje na mente, em função da pandemia do coronavírus, há uma grande preocupação dos especialistas que o isolamento social possa agravar casos de depressão ou aumentar o número de casos, porque algumas pessoas se isolam, outras têm diminuição da renda, algumas pessoas desempregadas, e há também a preocupação em contrair essa doença. Mas a depressão, ela é uma doença como qualquer outra. Ela não é um sinal de loucura, nem de preguiça, e muito menos de irresponsabilidade. Ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Por isso, é muito importante atentar-se aos sintomas e procurar ajuda quando necessário, porque a depressão tem cura e tem tratamento. Em
1987, foi publicada uma meta-análise de estudos realizados sobre preditores psicossociais da doença coronária e concluíram que a depressão é o principal fator de risco psicossocial para a doença cardiovascular. Então, a partir daí, vários estudos foram sendo realizados e o fato foi confirmado. Em algum desses estudos, é relatada a incidência maior em homens com o problema, sendo considerado a idade, o nível educacional e fatores de risco. É visto também que o desenvolvimento de doença isquêmica cardíaca é 65% maior em indivíduo deprimido. A literatura indica que, embora não seja tão importante quanto ao risco atribuído ao diabetes, a depressão é um fator preditivo para a ocorrência de infarto do miocárdio. Eventos que induzem estresse ambiental em uma grande parcela da população, como terremotos, guerras e até eventos esportivos, também podem aumentar o risco cardiovascular. Um fato muito interessante a ser abordado é que, se a depressão não for bem cuidada, não apenas favorece o primeiro infarto, mas também o segundo, já que ela está associada a uma sobrevida muito menor em período de tempo nos pacientes pós-infarto. Bom, vale destacar que as doenças coronárias podem causar sintomas depressivos devido à sua sobrecarga emocional. E a depressão, por outro lado, pode participar do desenvolvimento de doenças coronárias por estar relacionado ao comportamento de risco para a doença. Então, a associação que é feita desses dois podem estar relacionados à causa ou fatores genéticos que têm em comum. A alta prevalência de depressão em pacientes com doença coronária resulta em uma estratégia mais intensiva na triagem, no diagnóstico e no acompanhamento dessa doença na população. O tratamento pode ser feito com o uso de medicações antidepressivas, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia e até mesmo eletroconvulsoterapia. Por fim, é de extrema importância que os pacientes depressivos recebam cuidado clínico adicional para promover a adesão ao tratamento e a mudança do estilo de vida. Bom, então esse foi o nosso trabalho abordando o mecanismo de formação dos sintomas. Espero que tenha gostado e muito obrigada pela atenção.